Bernardo, que vai nos conduzir na pregação da palavra nessa noite. Amém. Gratidão, pastor Emerson. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Vamos abrir juntos a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo de número 34. Leremos apenas o verso de número 18. E o título desta mensagem é: Perto está o Senhor. Vamos dizer juntos? Perto está o Senhor. Aleluia. Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Espírito Santo, continua a ministrar as nossas vidas agora através da Tua palavra. Prepara mesmo cada coração, que seja um terreno fértil, no qual ela irá frutificar e produzir a 100 por 1 para a Tua glória. Oramos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amados, a Bíblia diz que o pecado, ele nos rodeia de perto. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. A palavra também afirma que o inimigo, ele anda em derredor. Está lá em 1 Pedro. E apesar disso ser verdade bíblica, tem gente que só pega isso e vive como se a sua vida fosse um constante bombardeio. E então essa pessoa prefere enxergar mais o mal do que o bem. Escolhe crer mais na proximidade do inimigo e do pecado do que do próprio Deus. Mas é fato que os próprios pés dessa pessoa, as próprias atitudes e escolhas podem sim estar levando-a mais para perto do mal do que do bem. Algumas atitudes nos rendem mais ao mal do que ao bem. Mas essa mesma Bíblia, ela nos faz crer que Deus está perto. Você pode não sentir a sua presença, você pode não vê-lo com seus olhos carnais, mas Ele está presente. Você pode até não crer, mas Ele está presente. Nas suas conquistas, Ele está perto e está presente, muito embora nem sempre seja honrado por elas. Nas suas dores, nas aparentes derrotas, Ele também está perto e está presente. Amados, não há uma circunstância na qual Deus não esteja presente. O Deus bíblico é o Deus de longe, mas é o Deus de perto. E a palavra nos afirma que pessoas que experimentam Deus de perto, elas têm algumas posturas, têm algumas atitudes que favorecem esse relacionamento, essa aproximação. Você sente que Deus está perto? Se você não sente, você crê que Ele está perto? Se você pudesse aí se dar uma nota de 1 a 10 em relação ao seu relacionamento com Deus, qual seria? Qual é o seu nível de proximidade? O ser humano, desde que o mundo é mundo, e desde que o pecado nele entrou, na verdade, vive conflitos, vive dificuldades no que tange à aproximação. Nós fomos criados como seres gregários que se relacionam, mas o pecado gerou abismos entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante. Então não pense que essa aproximação será algo assim muito natural. Quero passar aqui por 3 textos. O primeiro já foi lido,
que nos ensinam algumas verdades sobre esse relacionamento próximo de Deus. A Bíblia, ela afirma num primeiro momento que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto aqui, irmãos e irmãs, tem a ver com proximidade de tempo e espaço. Tem a ver com estar no mesmo ambiente. Mas, perto aqui também tem a ver com intimidade. Deus pode estar presente sem ser reverenciado, sim ou não? Deus pode estar presente numa casa sem com ela ter intimidade, sim ou não? Então, quando a Bíblia diz que Deus está perto, Ele não só quer estar presente, mas Ele exige, reivindica esse espaço de ser o centro, de ser o tudo. E o será de qualquer forma, queira você ou não. Mas entender isso e se render a isso é o caminho sempre mais fácil nesse processo. Não queira você ser o centro. Hoje eu estava ouvindo uma canção, uma sátira, e dizia ali, né, a música de quem quer reinventar a Bíblia. Então a pessoa cantava, eu preciso sim ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a mim e que diminua Deus. Infelizmente, essa tem sido a tônica da vida de muitas pessoas. Então, essa é uma noite para buscarmos essa aproximação, essa rendição, e entender que o Deus que está perto, Ele quer relacionamento, Ele busca por relacionamento, e Ele não vai desistir enquanto não nos ter por completo. Nas suas cordas de amor, no seu amor furioso, nós acabamos de cantar, Ele não desiste. Deus não nos quer apenas numa volta, quando estamos numa condição assim de miséria, quebrados. Tem pessoas que buscam a Deus com todo o anseio, com toda a força, quando estão na miséria, em todos os aspectos. Mas quando são levantadas pelo próprio Deus, quando são reerguidas das cinzas, acabam se afastando dEle. Então essa é a ideia deste texto. Mas há uma expressão aqui, não sei se o pastor Samuel conhece, shabar, já ouviu essa expressão, não? O que é um shabar, gente? Fala aí, o que é um shabar? É um chá no bar? Dizem que perguntei para a Carol, não soube responder muito bem não. Shabar é o que os homens fazem aí antes do casamento, é isso? Talvez para angariar itens, sei lá quais. Eu nunca participei de um shabar, mas... Você já participou, Vanderly? Jefferson. Interessante, né? A expressão hebraica aqui é shabar, para quebrantado. Significa despedaçar. Significa quebrar. Significa moer, até que não sobre nada do estado original. Então, qual é a ideia aqui? Deus está perto daqueles que por Ele têm sido moídos, quebrados, despedaçados em seu ego, em sua vaidade, em seus ciúmes, em sua possessividade. Permita que o Espírito Santo te quebre mesmo. Se você entrou aqui inteiro, você tem que sair daqui quebrado, meu irmão, quebrada. A palavra precisa ser espada, esse aguilhão, que de fato vem e fere o orgulho humano,
a nossa vaidade, a nossa soberba. Deus está perto daqueles que se permitem quebrar. Mas a gente vive num mundo que não fala muito disso. Pelo contrário, o mundo fala de um egocentrismo, de um crescimento, de uma autonomia, de um poder. Muita gente está aí para dizer isso. E a Bíblia, ela está nos afirmando que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrado. Só Deus cabe num coração desse. Não, um coração quebrado não é altar para ídolos. Vou repetir. Um coração quebrado jamais será altar de ídolos. Não tem como você sustentar um ídolo numa coisa que está quebrada. Agora, um coração muito envaidecido, muito cheio de si, esse coração possivelmente está tomado de uma idolatria, seja pelo sexo, seja pelo dinheiro, seja por um nome, seja por uma pessoa, seja por uma posição. Se Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, eu posso presumir que Ele está distante daqueles que têm o coração soberbo, orgulhoso. Distante não no que tange à presença, porque Ele é onipresente, mas distante no que tange ao senhorio. Distante no que concerne a esse reinado. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Como é que está o teu coração? Submeta o seu coração ao Senhor. A Bíblia está dizendo que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. As nossas respostas rápidas não mostram isso, irmãos. O nosso orgulho, a nossa estupidez, nas horas veladas, não mostra isso. Homens e mulheres com o coração quebrantado. O nosso desejo de vingança, a nossa ira fútil, muitas vezes, de querer fazer justiça com as próprias mãos, definitivamente essas atitudes não mostram um coração quebrantado. E a Bíblia está dizendo que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrado, moído. Deus pode quebrar o nosso coração, porque Ele é oleiro, Ele quebra e refaz, quantas vezes Ele quiser. Agora, essa mesma lógica não vale para homens aos quais você tem entregado o seu coração e estão quebrando você. Mulheres às quais você tem entregado o seu coração e estão quebrando você. O seu coração não tem que estar nas mãos de ninguém a não ser de Deus. A gente tem até que tomar cuidado quando diz até para uma esposa: você é dona do meu coração. Você já disse isso, Samuel, para a Flora? Eu acho que eu já devo ter dito isso para a Marusa. A gente diz numa força de expressão, mas é fato que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se homens estão quebrando o seu coração, eles não têm capacidade de refazer, a não ser que forem instrumentos da cura de Deus. Uma pessoa que foi doença pode ser remédio, pela graça. Se não for a ação de Deus, uma mulher, mesma coisa. Então, submeta a sua vida ao Senhor. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Vamos avançar um pouco para o Salmo de número 145. Está fácil de gravar esses textos. Salmo 34, verso 18. Salmo 145, verso 18. Olha aí. Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, ou de todos os que o invocam com verdade ou em verdade.
Vamos pensar um pouco nessa característica da verdade. No domingo, a última mensagem, falamos um pouco sobre essa realidade desconcertante e intrigante que cada um de nós tem. E que precisa ser descoberta e revelada pela luz divina. Sem verdade não há adoração. O primeiro convite de Deus é um convite para o arrependimento, é uma entrega de verdades. Nós falamos aqui sobre o texto de Isaías. Vinde, arrazoemos. Venham e apresentem as suas verdades. Esse texto está dizendo que Deus está perto daqueles que o invocam, mas o invocam em verdade. A ideia aqui desse termo é fidelidade, é firmeza, mas também tem a ver com constância e estabilidade. É aqui que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Tem gente que diz assim, poxa, eu não consigo avançar na minha vida de oração. Faz quantos anos que você está tentando? Efetivamente. Poxa, eu não consigo experimentar Deus, parece que eu não escuto a voz de Deus. Parece que eu não entendo a palavra. Deus fala com todo mundo, mas parece que não fala comigo. Eu já ouvi fulano dando testemunho que Deus se revelou a ele. Olha, ciclana lá falou alguma coisa que... Por que parece que Deus está tão distante de mim? Porque intimidade pressupõe tempo. Só pessoas fúteis entregam a sua intimidade no primeiro encontro. Com Deus não é assim. Deus, Ele te entrega a sua salvação, a regeneração é um ato único, mas falar que o camarada nasceu de novo ontem e hoje já está naquele grau de intimidade com Deus, tem coisas que Deus só faz através do tempo e da perseverança. Então, vamos partir do princípio que você ainda não tenha percebido Deus, continue tentando. Mas, livre-se dessa neura de querer ouvir a voz de Deus. Livre-se, sabe, dessa condição de querer arrepiar, de querer ser arrebatado, de querer ter visões, de querer sonhar. Deixa tudo isso de lado e vai só por Deus, só pela face de Deus. Deus vai te proporcionar o espetáculo, mas antes busque a sua presença. A intimidade muitas vezes vem, é no choro, é na incapacidade de orar, é no reconhecimento disso, é no tempo que você dedica ali. Ora, leia a Bíblia, escute uma canção, avança mais um pouco, um dia, uma semana, 10, um mês, um ano. Desenvolva na sua vida, nós estamos terminando o ano. Já assuma agora o compromisso de ler a Bíblia toda no ano de 2025. Se você ler 3 capítulos, 4 capítulos por dia, você terá terminado o novo ano lendo toda a Bíblia. Refletindo na palavra, sem pressa, sem estardalhaço, no silêncio da sua casa. Busque, clame ao Espírito Santo que te ensine a orar, mas seja efetivo. Quando a Bíblia está dizendo que Deus está perto daqueles que o invocam em verdade, ela está dizendo, olha, pessoas que não desistem, pessoas que são teimosas nessa intimidade, elas experimentam Deus. Pessoas que buscam durante o dia, que buscam pelas madrugadas, mas que buscam a face do Eterno, e não apenas falam, mas permitem também que Deus as tome. Elas silenciam a sua alma pela ação do Espírito para ouvir a voz de Deus. Experimente ficar mais em silêncio no seu tempo de oração. Às vezes nós somos somente papagaios repetindo necessidades e desejos e ansiedades. Às vezes as nossas orações são apenas isso. E não oferecemos o devido tempo para Deus falar. Você falou, você ficou lá meia hora pedindo, intercedendo pelo seu marido, orando porque ele é viciado, porque ele é problemático, orando pela sua esposa,
porque ela tem os seus problemas, e aí você fica ali, sabe, colocando tudo que você queria que acontecesse com essa pessoa. E quando acaba a sua lista de pedidos, você simplesmente para, se levanta e sai. E aí você diz: poxa, eu já cumpri o meu tempo de oração. Não. Só relou o pé na água. Não mergulhou no mar da graça e da presença de Deus. Era hora, depois desses pedidos todos, de silenciar, de falar: Deus, agora que eu falei tudo que eu queria, agora eu quero ouvir o Senhor. Agora eu vou ficar quietinho aqui. Agora eu vou me conectar com a Tua palavra. O pensamento viajou, não tem problema, faz ele voltar. Quantas vezes for necessário. Poxa, divaguei aqui. Estava lendo o texto aqui, misericórdia, Senhor. Olha onde a minha mente foi. Vamos falar a verdade, os pastores que pregam aqui, se a gente não tomar cuidado, até pregando, às vezes a mente. É ou não é? Se não for o Espírito Santo ir lá buscar, Pai amado, a gente sai, nunca mais volta. Nós somos humanos, somos normais. Então, lembre-se que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Deus está perto daqueles que o invocam efetivamente, com disciplina, mais disciplina do que deleite, a escolha de buscar. Pode não sentir uma, duas, três vezes, mas ele não está orando para sentir, ele está orando porque precisa de Deus. Daqui a pouco ele começa a sentir os sabores dessa intimidade. Daqui a pouco Deus vai aguçando os seus sentidos, aleluia. E aí você começa a perceber algumas coisas que ele vai entregar especialmente para você ali. Amém, gente? Eu quero encerrar essa palavra dizendo que, por enquanto, ele está perto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: por enquanto ele está perto. Como assim, pastor? Essa realidade vai mudar? Vai. Me acompanhe até o texto de Isaías, capítulo 55. O verso 6 diz assim, Isaías 55, o verso de número 6. Está no telão? É verdade. Então está fácil, gente. Vamos ler juntos? Vamos até ler nessa versão mesmo. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o. Vamos de novo. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, nesse ponto aqui eu quero ser bem direto com você. Cuidado com a procrastinação. Cuidado com a letargia, cuidado com o marasmo, cuidado com esse perfil preguiçoso que te faz adiar, sempre para amanhã. Eu lembro quando eu não tinha muito dinheiro, às vezes ia nas vendas comprar fiado, e tinha lá uma frase assim, fiado só amanhã. Aí eu voltava no outro dia, também era só amanhã. Tem gente que pegou essa filosofia, compromisso com Deus. Agora passa cartão e parcela, né? Tem gente que vive essa filosofia do amanhã. Amanhã eu vou buscar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou me reconciliar. Amanhã. Mas vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Não sei se vocês estão percebendo, mas conforme a vida evolui, nesse ritmo mundano, as pessoas vão tendo cada vez menos tempo. Você já teve essa impressão também? Né? Quando somos dominados pela ansiedade, a vida, ela passa a ter menos tempo. Parece que a gente vive correndo contra o tempo.
Mas eu penso que há um porquê nisso aí. Porque a Bíblia diz que um dia não haverá mais tempo. Você vai querer pagar. Dizem que tempo é dinheiro, não é assim? E custa caro. Mas um dia, queridão, você poderá ter o dinheiro que for, mas você não vai comprar esse tempo de buscar a Deus. Porque a era da graça terá terminado. Aí, aqueles que aqui estiverem não terão mais o Espírito Santo para convencê-los, para levá-los ao arrependimento, numa ação de fora para dentro, totalmente graciosa. Aí não vai dar mais para comprar sem dinheiro, entende? Aí o preço vai ser muito alto, o preço da própria vida. Então haverá um tempo em que de fato essa proximidade não vai mais existir. E aí eu te pergunto, quando isso vai acontecer? Nós não sabemos o tempo exato, mas os sinais são evidentes de que temos vivido realmente um momento derradeiro da história. Derradeiro. É por isso que a gente precisa se aprumar. É por isso que a gente precisa deixar as coisas pequenas e rumar para aquilo que é mais importante. Deus está perto daqueles que entendem que esse é o tempo de buscá-lo em primeiro lugar. Porque a ideia aqui é a seguinte: nesse tempo eu me permito encontrar. Não é você que encontra Deus, é Ele que te encontra, é Ele que se dá a conhecer. Entende? Mas haverá um tempo em que o Senhor não terá mais essa postura. E o homem por si só não tem capacidade de conhecer os mistérios de Deus. Então, enquanto ele se dá a conhecer, aproveite. Não apenas para conhecê-lo no que tange à salvação, mas também quanto à intimidade com Ele. Depois, se você tiver curiosidade, chegando na sua casa, leia Jeremias capítulo 29. E você entenderá um pouco melhor essa questão do tempo para a intimidade, do tempo para buscar. Porque Israel, quando estava no exílio da Babilônia, entendia que aquele tempo era só o tempo de aguardar um tempo que não tinha chegado. Aguardar quando Deus os tiraria da Babilônia. E aí a palavra foi essa: não. O tempo de me buscar é agora. É aí na tua crise, é aí na tua dor, é aí no teu exílio, é aí no teu sofrimento. Me busque agora, não pense que eu vou mudar a sua sorte e depois você irá me buscar. Comece a me buscar agora. Constituam famílias agora. Trabalhem para a paz da cidade agora. Esse é o tempo, irmãos. O que nós temos é justamente esse tempo que se chama hoje. E aliás, não é nem hoje, porque hoje nós já não temos mais. O que nós temos é o agora. Já não temos mais também. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Agora, meditando nessa palavra, eu também fui levado pelo Espírito a pensar o seguinte: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é também fazer o que Deus quer no tempo que se chama hoje. Fizemos hoje o culto fúnebre da irmã Sandra Duran. E um dos filhos dos 3, a Raquel, é da igreja, o outro acho que não é, e pelo jeito aquele terceiro é de fora, nem mora aqui. Filho adotivo, ele contou o testemunho, por isso que eu estou compartilhando aqui. Ele disse que quando o pai faleceu, ele não teve oportunidade de dizer para o pai o quanto ele era agradecido ao pai. Não é? Porque o adotou, cuidou, criou com todo carinho.
E ele disse que quando ficou sabendo do estado crítico da mãe, de fato foi um susto, né, para toda a família. Ele veio correndo. E ele chegou no hospital, a mãe estava entubada. E ele ali falando numa esperança de que de fato a mãe ouviu tudo aquilo que ele desabafou ali para ela. E tomara, e eu creio que ela ouviu mesmo, de alguma forma, porque o Espírito Santo interpreta essas questões, né? Mas ele disse: olha, eu estou falando isso para vocês aqui, para que vocês não deixem para amanhã. Para que vocês não deixem para amanhã. Então, minha irmã, meu irmão, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Faça hoje o que Deus quer que você faça. Não é? Não fique condicionando o seu compromisso, não fique condicionando o perdão, não fique condicionando a generosidade, não fique condicionando o seu envolvimento no reino de Deus, na igreja do Senhor, para amanhã. Desculpe dizer, mas aqui eu conheço poucas pessoas de perto. Muitos aqui eu sequer sei o nome. Mas pode ser que muitas pessoas vêm semanalmente aqui, escutam sobre as etapas, sobre esse processo para você de fato ser integrado na vida da igreja. E às vezes isso vai passando, porque a gente vai driblando a nossa consciência, a gente vai dizendo: poxa, mas já está bom eu estar aqui, né? Porque tem gente que nem aqui está. E o abençoado ainda diz: ah, tá bom assistir o culto, né? Porque acha que é uma mandinga gospel, alguma coisa que ele vem aqui, entendeu? Apesar de não ter um benzimento na cabeça, ele acha que ele sai daqui benzido. E semana que vem volta e às vezes fica 3, 4, 5, 6 anos. Escutou nesse tempo todo, sei lá quantas pregações, e ainda está pensando: poxa vida, mas eu não senti ainda, né? Eu não senti ainda de assumir o compromisso. Fica adiando não, meu irmão, põe tua casa em ordem.